Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Depois de uma temporada, estamos de volta com o Carnaval Sem Julgamento, aqui direto dos estúdios da Band em São Paulo. Eu e meu colega Bruno Chateaubriand. Gente, eu tô em São Paulo, né? Para falar de escola de samba, desse movimento lindo que encanta tanta gente e principalmente aos nossos corações, aquece nossos corações. Aquece os nossos corações, eles já estavam até ficando um pouquinho gelados, né, Bruno? Não, meu não, Fazia nunca. um tempo que a gente não tava falando de carnaval, aí a gente fica Não, numa... a gente falava, mas a gente não tava falando Não tava pras falando câmeras. com as câmeras, não tava contando as novidades. Sim. Aqui não nesse espaço, né? Porque na Band a gente segue falando de carnaval, até porque temos novidades para 2026 e acho que esse nosso papo de hoje tem muito a ver com isso, né? Com certeza, é uma novidade que a Band está trazendo para o novo ciclo aí de carnaval, de escola de samba. Em 2026, revele, Paola, o que vamos ter? A gente já falou, já foi notícia nos telejornais, na mídia especializada, mas agora a gente divide com vocês que acompanham a gente pelos canais digitais. A partir de 2026, somando-se aos desfiles da Série Ouro do Rio de Janeiro, a gente passa a exibir com muito orgulho, com muito prazer e com o nosso trabalho sempre dedicado, os desfiles das escolas de samba do Acesso 1 do Grupo de São Paulo, que pertencem à Liga das Escolas de Samba de São Paulo. São 8 agremiações que desfilam no domingo de carnaval no Sambódromo do Anhembi aqui de São Paulo, Bruno. Pois é. Olha que prazer. Quanto trabalho, hein? Muito trabalho. E assim, a gente não está falando de escolas do acesso, porque são grandes agremiações. Isso é muito interessante. Daqui de São Paulo, porque a gente vai falar isso ao longo da nossa conversa aqui com o nosso entrevistado, que a gente já precisa revelar. A gente tem agremiações que foram campeões do grupo especial há pouquíssimo tempo, né? Porque são escolas que mudam muito ali na tabela. Em São Paulo a gente observa muito isso, né? Porque uma escola gigante que ganhou no especial, ela desce e aí daqui a pouco ela está disputando. Então, quer dizer, esse grupo é muito quente. Quente, competitivo e forte, Bruno. São desfiles tal qual o do Grupo Especial, você pode ter certeza disso. A gente que não acompanhava muito por conta da nossa agenda carioca, você vai se surpreender agora. Com certeza. E aí, como é que vai ser a vida da gente? Mas isso é outro assunto, depois eu vou deixar a Paola agora Depois revelar. a gente pensa nisso. Agora a gente vai falar desse pré-carnaval, de tudo que está sendo construído para brilhar no Sambódromo do Anhembi 2026. E a gente começa dando o primeiro passo, entrevistando o presidente da Liga das Escolas de Samba de São Paulo, Renato Remondini, o Tomate, não posso nem falar Renato porque ninguém conhece, Tomate, que é também o presidente da Dragões da Real, escola do Grupo Especial daqui de São Paulo. A gente fala que às vezes é uma entrevista dupla, mas a gente começa conversando com o presidente da Liga das Escolas de Samba, Renato. Prazer recebê-lo aqui. Tomate. Prazer é meu. Obrigado, Paola. Bruno. Eu chamei de Renato, ele não, Bruno, é Tomate. É isso aí. Nem meus filhos me chamam de Renato, né? Mas primeiro eu queria agradecer muito essa troca maravilhosa que a gente vai poder fazer aqui. Dizer que a Liga, o Carnaval de São Paulo, eu já falei isso publicamente, a gente está muito feliz com esse novo momento, com esse novo movimento. Eu tenho certeza que o Carnaval vai crescer demais. São Paulo vem numa crescente absurda, uma ascensão muito grande. Esse grupo é realmente um grupo composto por escolas de samba recém-campeãs do grupo especial. São Paulo tem essa dinâmica. Tipo quais? A Mancha Verde foi bicampeã recentemente, né? A Mancha foi campeã em 2019 e 2022. Então você tem escolas extremamente tradicionais, pilares do Carnaval de São Paulo, como a Nenê de Vila Matilde. São escolas gigantescas, né? A gente tem o Vila Maria, que é uma escola tradicionalíssima, uma escola que tem um projeto social enorme. Você tem o Pérola Negra, que já desfilou muitos anos no Grupo Especial de São Paulo. Camisa 12, que já teve tá no chegando grupo agora. já teve no grupo de acesso. Durante tanto Tucuruvi, que já participou de alguns desfiles de campeãs do Carnaval de São Paulo. Fez um desfile o ano passado no Grupo Especial, aclamadíssimo, aplaudidíssimo. Foi uma questão técnica mesmo, por isso 8. Mas fala, poxa, mas como foi aplaudidíssimo, aclamadíssimo? Uma questão técnica de pasta, né? Depois a gente fala um pouquinho disso. Aqui em São Paulo a gente está num movimento de mais pista, menos pasta. Eu acho que isso é muito importante. Nem foi esse spoiler que eu fiz para você, Bruno, que a gente vai falar disso já. Mais pista, menos pasta. Calma, e não já é vamos de chegar dente. lá. Não. Não é pasta de julgamento. Então, assim, eu acho que nós citamos aí todas as escolas, né? Tem a Dom Bosco de Itaquera, a Independente que também esteve no Grupo Especial recentemente. A Dom Bosco de Itaquera, uma escola que nos últimos
últimos anos vem brigando ali para subir para o grupo especial, ficou em terceiro lugar 2 ou 3 anos seguidos, inclusive. Então, que assim, é uma escola, Bruno, que tem uma particularidade, que é toda dita pela uma organização religiosa, pela igreja. O presidente é o padre, é uma coisa bastante diferente. Padre Rosalvino, exatamente. Organização assim, paulistana. Eles têm um projeto social gigantesco, né? Então, assim, é um grupo maravilhoso. É claro que todos eles, e a gente diz que é um grupo, é o mais competitivo, porque é um grupo que hoje você tem 8 escolas, 2 ascendem e 2, infelizmente, vão para o grupo de acesso 2. Então, de 8 escolas, você tem um movimento de 50% do grupo. É verdade, né? só 4 permanecem. Só 4 permanecem, né? Então, a gente está muito feliz. Eu tenho certeza que a Band vai ganhar muito com isso, o sambista vai ganhar muito com isso, Sim. porque a gente sabe do carinho que a Band deposita em cada um dos seus produtos. E o Carnaval, como um produto que vem crescendo bastante, é as duas entidades aí darem as mãos e caminharem juntas. Com certeza. Agora, Paola, sabe o que eu queria perguntar? Porque é importante a gente contextualizar, porque a gente pode ter muita informação, mas às vezes quem está assistindo a gente, acompanha aí o nosso Carnaval Sem Julgamento, gostaria de saber. Aqui em São Paulo, as escolas, né, do Acesso 1, elas desfilam com quantas alegorias? Esse ano nós mudamos o regulamento em São Paulo para todos os grupos, tá? Nós flexibilizamos para valorizar mais a questão da arte e do espetáculo. Então hoje, São Paulo, no grupo de acesso 1, eles têm que desfilar pelo menos com 3 alegorias, mas eles podem desfilar com 3, com 4, com 5, com todas elas acopladas. Então eles podem desfilar, inclusive, com essas 3 com acoplamento? Com acoplamento, isso em todos os grupos em São Paulo hoje. O único critério que nós temos, São Paulo, nós temos a concentração, né? Diferente de outras praças, os carros alegóricos, eles chegam dias antes do desfile e ficam já na sua concentração, o que facilita muito a nossa vida em questão de logística. Isso é muito bom. A escola, ela só tem uma obrigação: todas as suas alegorias devem... elas precisam caber dentro da sua baia. Baia é onde ficam esses carros. Sim. Então, são cerca de 1.800 metros quadrados no grupo especial, 1.400 no grupo de acesso, se eu não estou enganado, muitos números, né? Mas... ele pode ter quantas alegorias forem. Elas precisam caber dentro da baia. Além de caber dentro da baia, pode ter o número de alegorias, como você disse que o céu é o limite aqui em São Paulo, tem que cumprir o tempo regulamentar. Sim. Quantos minutos? Do grupo de acesso, o mínimo de 50 minutos e o máximo de 60. Parecido com a Série Ouro, né? Bastante parecido com a Série Ouro. Quantas baianas? Baianas no acesso, 25, se eu não estou enganado. Também aí tem de obrigatoriedade, aí tem obrigatoriedade. No especial são 30 e no acesso 1 são 25. Mínimo de componentes por escola de samba. Nós mudamos também esse ano. Por que nós mudamos? Porque... a gente entende que o carnaval tem que ser uma competição igual. Então, algumas escolas, em todos os grupos, tá? Não só no grupo de acesso. Você, por exemplo, vou falar do grupo especial que tinha um mínimo de 1.500 componentes. Quando você coloca um componente em cima da alegoria, esse componente ele não é julgado em evolução, ele não é julgado em harmonia. Então, quanto mais componentes eu coloco em cima da alegoria, menos componentes sendo julgados eu tenho. Mas a harmonia é o canto. É o canto, mas, por exemplo... Mas pelo balizamento deles, a harmonia não entra na alegoria. Se bem que hoje, tecnicamente, a harmonia está muito mais ligada ao que se chamava carro de som. Que no Rio de Janeiro não vai mais existir carro de som, né? Então, ao carro de som. Hoje, a harmonia estava muito mais ligada a esse casamento ali daquele lugar. No caso de São Paulo, então, o componente, ele não era avaliado. Então, quem está em cima do carro alegórico, ele não é avaliado enquanto canto. Fato, né? Acho que é uma coisa que a gente vai mudando e precisa mudar também algumas questões. O regulamento é assim, não dava pra gente mudar tudo de uma vez só. Então, algumas coisas a gente vem mudando, né? Tem outras sugestões para o próximo ano, mas para não ficar muita coisa de uma vez só, esse ano a gente focou um pouco mais na arte, no espetáculo, possibilitando que sejam quantas alegorias acopladas forem. E, na verdade, outra coisa também, não existe a necessidade do acoplamento. Então, por exemplo, eu vou fazer um abre-alas que eu tenho uma pequena peça, eu tenho um grupo cênico no chão,
entre essa peça, uma outra peça grande, outro carro grande, um outro grupo cênico entre elas também no chão, fazendo qualquer performance, e a outra peça. Então, não tem, sabe, eles precisam estar engatados. Não, se a gente está falando tanto em arte, em espetáculo, tem que falar em menos obrigatoriedade. Isso é muito inteligente, porque esse acoplamento, ele prejudica artisticamente. É aquela tensão, é aquela coisa, de repente só aquele fio, ou aquela corrente, aquele ferro, mas acabou um acabamento feio. O que é aquilo ali, né? Então, assim, você vê escolas que estão ali na concentração com aquelas duas alegorias maravilhosas que o cara gastou uma fortuna, que ele colocou artistas se dedicando, criando, fazendo. Chega na hora de entrar na pista, por causa de 1 milímetro, um ferro não engata no outro e você vê aquele desespero. Para que isso, né? O que isso vai diminuir o espetáculo dessa escola? Então, eu acho que a gente está começando a olhar para esse olhar mais de espetáculo, de olha que coisa legal, do que falar, olha, engatou. Não, ali não é um engate, né? Nós não estamos falando de mecânica, nós estamos falando de arte, de cultura. Então, esse olhar. É importante a gente ouvir isso que o Tomate fala, da gente estar querendo falar da arte, porque era uma coisa muito que a gente discutia-se aqui, principalmente nessa avaliação, nesse julgamento de São Paulo, Tomate, onde a gente batia-se muito em avaliações objetivas, muito pautadas na pasta, que era o que a gente estava falando, faltando um pouco essa subjetividade, esse olhar artístico da pista. Exato. É uma coisa que vocês já estão voltados analisando agora. Eu assumi a gestão da Liga junto com... E eu costumo dizer, quando eu assumi, eu falo que a minha gestão é uma gestão colaborativa, onde os 32 presidentes, somos em 32 presidentes, todas as decisões são dos 32 presidentes. Só para a gente contextualizar contextualiza. Sempre, a Liga aqui das Escolas de Samba de São Paulo responde pelas escolas do Grupo Especial, pelas escolas do Acesso 1, que são essas escolas que a gente está falando, as 8 que terão transmissão do Grupo Bandeirantes, e pelas escolas do Acesso 2. Nesse cômputo geral, nós estamos falando de 32 agremiações. 32, 14 no Especial, 8 no Acesso 1 e 10 no Acesso 2, né? Então, dentro dessa gestão colaborativa, a gente começou a enxergar justamente o anseio do sambista, das pessoas que são a razão do nosso espetáculo, do desfilante. A gente começou a perceber que a gente está muito engessado, né? Estávamos, eu espero que seja dessa forma, isso ficou no passado, e essa questão de mais pista e menos pasta. Então, primeira coisa que nós fizemos, que a Liga nunca tinha feito... E da onde surgiu essa ideia? Mais pista, menos pasta? Eu quero saber quem teve a ideia. Vai ser mais pista, menos pasta? Eu não... Qual foi o presidente? O presidente é esse que vos fala, mas é assim, eu não... Todos os méritos, porque eu costumo está mais dizer... carioca, esse aí, ó, mais pista, menos pasta. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, tudo que são as coisas boas que a gente conseguiu evoluir, nós evoluímos juntos, né? Quando nós errarmos, a gente também vai errar junto e não tem problema algum. Ou quando tiver que falar assim, eu errei, eu sou o responsável, não tem problema. Eu até prefiro que seja assim. Prefiro, na hora dos bônus, a gente dividir entre todos, e os ônus, deixa que eu carrego nas minhas costas, que eu estou preparado para isso. Quando eu assumi essa função, eu tinha muito na minha cabeça isso. Eu assumi com algumas... Você assume nesse ano de 2025, até então você era vice-presidente, com a presidência do Sidney Carrillo. Correto. Também presidente da Águia de Ouro, né? São Paulo, até para contextualizar isso, Bruno, assim, São Paulo, tradicionalmente, a presidência da Liga sempre foi exercida por presidente da escola de samba. Isso eu estou te dizendo desde a fundação da Liga, né? Mas isso é certo ou errado? Não sei se te dizer se é certo ou errado, porque nós já tivemos... Mas não existe problema nenhum nisso mesmo, porque são as pessoas mais envolvidas muitas vezes. Você vai pegar, vamos contratar um CEO, né, um cara do mercado, um executivo, um gestor que ele tem... Ele veio lá de Harvard, ele tem sei quantas MBA, PhD... Tá, e qual é a vivência dele no carnaval? Ele é um bom gestor, um bom administrador? Modéstia à parte, eu também sou. Eu trabalhei durante 18 anos da minha vida na iniciativa privada, dentro de uma mesma empresa, fazendo a administração, né, de milhares de funcionários. É o que eu faço hoje dentro da Liga, guardado as devidas proporções. Então, a principal questão que nós, quando assumimos, foi dizer o seguinte para todos. A gente precisa revisar o critério de julgamento de São Paulo. Precisamos. A gente não vai reinventar a roda, a gente não vai fazer nada, mas para revisar esse critério, antes disso a gente tem que entender as pessoas que estão sentadas naquela cabine de jurado e ouvir deles, porque São Paulo nunca pós-carnaval sentou com um jurado frente a frente e falou, e aí, me fala o que você tem para dizer. Esse ano foi o primeiro ano
de todos os jurados Vocês fizeram que participaram. simpósio. Todos os jurados, foi o primeiro ano deles julgando. Carnaval de 25, nenhuma pessoa que julgou já tinha julgado anteriormente. Então, claro que foi tudo muito novo, claro que iam haver erros, claro que tem muitas coisas para serem acertadas. Mas a gente precisa ouvir deles. É muito fácil eu, presidente de escola de samba, receber uma nota, não concordar, ficar bravo. Tá bom, mas e quem deu a nota? Vamos ouvir do cara. Fizemos isso. E aí? Trouxemos todos os jurados de cada um dos módulos, cada um dos quesitos, né, para dentro da liga, junto com os presidentes do grupo especial. Por que os presidentes do grupo especial? Estatutariamente hoje, as grandes decisões do Carnaval de São Paulo são tomadas pelos presidentes do especial. O que nós fizemos? Indicar dois representantes do grupo de acesso 1 e um representante do grupo de acesso 2 para acompanhar todo esse processo e eles estarem por dentro, porque eles também são julgados por esses caras. É porque é interessante porque aqui os 3 grupos desfilam na mesma passarela. Exato. No Rio a gente tem 2 grupos desfilando na mesma Sim. passarela e outros 3 grupos desfilando em outra passarela, né? Aqui em São Paulo a gente também tem os desfiles, como a intendente, né? Aqui a gente fala os desfiles de rua, que são promovidos pela UESP, que é uma outra entidade, como no Rio também tem, né, Liesa, a Liga e assim por diante. Aqui em São Paulo a gente tem 2 entidades, a Liga que cuida do sambódromo e a UESP que cuida dos desfiles de rua. Ao ouvir esses jurados, a gente passou a entender que primeiro a gente precisa melhorar a infraestrutura deles, enquanto cabine de julgamento, enquanto visibilidade, enquanto sonoridade. Um jurado de bateria não pode ficar numa cabine do lado de um camarote que ele ouve mais o som do camarote do que a bateria da escola de samba. Então a gente entendeu as necessidades físicas deles. E vocês não multam, a Liga não multa hoje esses camarotes? Multa. Assim, esse problema em São Paulo é muito pequeno, tá? Mas mesmo assim, ele está numa cabine de julgamento muito longe da pista. Então, tecnicamente, um maestro, as pessoas que são formadas e entendem disso, eles deixam claro pra gente que eles precisam estar próximo à pista, bem próximo às baterias. Então, a gente está mudando toda essa questão física. As cabines de jurados serão mudadas esse ano novamente, aprovadas por todos os presidentes em visita em loco agora no Sambódromo. Quantas cabines? Nós temos 4 módulos de julgamento aqui em São Paulo, porém, vou dar um exemplo para você, jurado de alegoria. As alegorias em São Paulo são muito altas, né? Vocês sabem disso. Então, nós tínhamos todos os jurados na mesma altura, cerca de 3 metros de altura. Ou seja, e lá em cima, como que vai fazer para julgar? Então, nós não, obrigatoriamente aqui em São Paulo esse ano, os jurados ficarão todos juntos. Então, eu vou ter, por exemplo, um jurado de alegoria que ele vai estar a 10 metros de altura num módulo sozinho lá. Porque ele vai estar olhando de um lado da pista o que ele tem que ver. Ele vai estar sozinho? Sozinho com o corpo de produção e etc, mas sozinho. Imagina a cabeça desse homem, Então, né? talvez fique melhor do que ficar com um monte de gente do lado também. Então, assim, quem falou que precisa estar todo mundo junto, né? Por que tem que estar todo mundo junto? Eu acho que eu tenho que ter a condição de julgamento perfeita. Perfeito não existe, né? Mesmo porque a arte é subjetivo. É subjetivo. Né, mas se eu tenho um jurado a 10 metros, ele vai poder olhar aquela alegoria de cima para baixo. Se eu tenho um jurado de 3 metros do outro lado, ele vai poder olhar de baixo para cima. Então, essa é a ideia. Você equilibrar e falar assim, poxa, mas essa alegoria foi campeão, ou foi vice-campeão, ou não sei o quê, e tinha um rasgo gigantesco lá em cima e ninguém viu. E você sabe, interessante isso, eu fui jogador de alegoria. Legal. 7 anos no Rio de Janeiro, Olha, no especial. É a minha paixão, viu? Eu sou apaixonado por e Paola, alegoria. a gente inclusive já dividiu, a gente nunca dividiu o mesmo modo. Nunca dividimos o mesmo modo. Nunca dividimos, aí depois fui pro Estandarte de Ouro, enfim, minha rota é outra hoje. E naquele momento, eu tinha muita dificuldade, entre 2008 e 2014, de avaliar as alegorias de lado. Porque as alegorias, elas são formadas nos seus barracões, muitas vezes para televisão, que é o impacto frontal. Correto. Né? Então, ela vai chegando, a alegoria vai chegando, e você vai perdendo toda a verdade dela num outro lugar. Então, óbvio, foram criadas estratégias de você rebater, fazer do lado ímpar e do par ter os mesmos elementos. Mas muitos carnavalescos não utilizam isso. E isso sempre foi um problema para muitos julgadores de alegoria. Né? Então, eu deixo aí a sementinha para depois, que eu acho que seria inovador, ter um julgador para frontal, né? E, de alguma forma, não sei como se faria isso, mas o homem teria que ficar suspenso num teleférico, rodando por ali, mas é uma situação, porque quando passa de lado, o passar de lado, inclusive estrategicamente, teve um ano
que uma escola de samba, pessoas tiveram problema na sua fantasia. E no Rio tinha um módulo do lado ímpar e 3 módulos do lado par. E aí, o que fizeram? Jogaram os problemáticos sem fantasia do lado ímpar. E do lado par estavam todos os bem vestidos. A menor nota é descartada. Aí depois falaram, mas o povo veio pelado. A televisão mostrou. E não sei o quê. Hoje já é equilibrada essa história. Não existe mais julgamento. Vocês têm isso também? Mesmo lado? Tem. Não, na verdade, hoje fica dois de um lado. Quando a gente fala de questão de visual, quesito visual, 2 de um lado e 2 do outro. Tá. Né? 2 de um lado e 2 do outro. Então a ideia é colocar o jurado de samba enredo, de harmonia e bateria mais próximos à pista, né? O jurado de comissão de frente, casal de mestre porta-bandeira, num formato que ele consiga ver a escola chegando para você ter toda essa apresentação completa. Esse a gente teve o problema em um módulo que os jurados só olhavam o que passava na frente dele, então ele não conseguia ver a apresentação completa de comissão de frente. Então é aquela história, sabe? É o vivendo e aprendendo. Ele não conseguia ver? Ele não conseguia ver completo, por quê? Porque ele estava no módulo entre 2 arquibancadas. Então ele tinha uma visão só de 45 graus para cada lado. Ah, isso pelo posicionamento do módulo. E porque lembrando que aqui as comissões dos casais não param para a apresentação ao jurado. A apresentação, o desfile é constante. O desfile aqui em São Paulo, o desfile ele para quando a escola de samba vai fazer o seu acesso, a bateria faz o acesso ao recuo, você tem aquele momento de parada da escola e depois na saída do recuo, isso também em alguns casos, depende da estratégia da escola, né? Mas eu acho que é isso, assim, é ouvir os jurados, é debater bastante para a gente poder melhorar essa questão pautado no que eu falei, não na subjetividade também, porque senão eu posso achar bonito e você pode achar feio. Mas o que eu preciso é que as escolas hoje, a gente mudou também, só até contribuindo um pouco da alegoria. Foi para a alegoria em São Paulo, os jurados recebiam um croquis da alegoria. O que era um croquis? Era um quadradinho com um monte de bolinha, né? Que arte é essa? Isso não é arte, né? Isso é arquitetura, na verdade. Então, hoje mudamos. Então, o jurado vai receber uma foto artística da alegoria e o carnavalesco, ele vai Mas você acha isso bom? Eu vou te dizer que o croquis não é bom. Por quê? Porque os jurados falaram pra gente. Eu perco tempo contando quantas bolinhas tem, gente, mas exatamente e isso. deixo de olhar a arte. Eu deixo de olhar o impacto de luz, o acabamento, não, o impacto de luz, o impacto do que está sendo, que eu acho que o principal quando você fala de uma alegoria é o que está sendo revelado ali para contar aquela história. Tinha esse tempo, Paula. Então eles falaram assim pra gente, poxa, eu fico ali contando, eu sou um conferencista, eu não sou um artista. Eu tô olhando ali que estou conferindo quantas bolinhas tem, se está tudo no lugar, mas eu não estou vendo. Eu não estou olhando o acabamento, eu não estou olhando a inovação, a ousadia, o movimento humano. E aí eu te pergunto, todos esses itens, seja a ousadia, seja o grau de complexidade ou o movimento numa alegoria, isso tudo agora entra em julgamento. Entra no balizamento. E outra coisa muito importante, a gente sabe que isso é fato, né? As escolas às vezes fazem um abre-alas maravilhoso, suntuoso, enorme, com uma iluminação impecável, com movimento humano, com um monte de coisa, e os outros carros... É o embrulho e manda, né? Então assim, a gente chama. Aí entra hoje, o grau de dificuldade hoje vai que a gente ter fala. A questão do conjunto, ele tem que ter uma harmonia do que ele está vendo no abre-alas e do que ele está vendo nos outros carros. É que a gente fala, tem que ter uma equiparação para você entender que você tem um conjunto alegórico, equilibrado, maravilhoso, bem acabado, etc. Isso. Requinte, a palavra requinte, hoje ela faz parte do balizamento, para você, ao final do julgamento, falar assim... Aqui merece um 10, porque aqui... É muito louco dizer isso para vocês, mas nós ouvimos do jurado. O jurado falou assim... Na sexta-feira de carnaval, passou uma escola de samba com um abre-alas gigantesco, com um monte de coisa, movimento para tudo quanto é lado, tinha um efeito pirotécnico, e dentro desse efeito pirotécnico, o acabamento... E por um acaso, essa escola deixou cair 3 elementos no chão, dessas questões técnicas. E aí outra escola que não tinha nada, absolutamente nada, não tinha acabamento, não tinha nada, mas não tinha nenhum rasgo, não tinha nada. Eu tive que dar 10 para essa escola e 9,9 para a outra. Essa é a grande discussão. Não, essa é uma discussão que existe, ela é comum, né? Porque quando você constrói um prédio de 3 andares, a probabilidade dele ter problema é muito maior do que uma casa de um andar só. Sem dúvida. Né? Então, uma escola que investe muito mais, isso é uma pauta recorrente de quem avalia a alegoria. Por isso que entra o lado subjetivo, o lado de... Porque se a gente for analisar, Tomate, todas as escolas erram.
Claro. A perfeição é uma coisa na cabeça do sambista. Não existe. Se você for analisar por diversos fatores, você vai achar um problema luminotécnico, um problema ali na maneira como aquela história está sendo representada, posicionamentos. É a questão muito subjetiva do critério de avaliação do julgador. E aí que vem uma pergunta. Por que São Paulo dá tanta nota 10? Eu vou te responder agora como presidente da Até escola ficou vermelho. de samba. Tomate ficou vermelho. Eu vou responder como presidente da escola de samba. É que eu não concordo. Eu não acho que mereça tantas notas 10, por exemplo, do último carnaval em alegoria. E aí foi o que eu disse para você. Mas por que ele dá? Porque o critério de julgamento do qual ele recebe um livro para ele estudar e entender, ele dava essas margens. Então hoje eu acho que quando a gente fala de prevalecer a arte, de fazer um espetáculo e etc., você está dando ferramentas para o artista, porque o cara que está julgando a alegoria é um artista, né? Um cara que estudou para isso, ou se preparou para isso. Vou até um pouquinho além, até dentro da sua fala ali. Quando a gente fala de grandes sambas enredos escritos por pessoas que às vezes mal terminaram o seu primário, né? Isso a gente estava falando antes de começar a nossa entrevista. Então, assim, às vezes o cara, para julgar a alegoria, ele pode ser, né, um designer, ele pode estar formado em moda, pode ser um arquiteto, ele pode ter várias formações, mas ele pode também ser um sambista apaixonado, um cara que estuda carnaval, que não fez estudo algum de arte, mas ele conhece muito de carnaval. E é fato, Bruno, assim, o sambista, quando passa uma bateria, quando passa uma alegoria, quando passa uma escola de samba na frente dele, ele fala, essa escola aí vai vir para ganhar. Essa daqui, aqui tá cheio de erro. E aí quando ele vai ver a nota, ele fala, mas peraí, tem alguma coisa que tá errada aí. Mas eu acho que São Paulo, aí falando quem acompanha a nota, São Paulo precisa cuidar desse lugar de valorizar a nota 10. Ter menos 10. Não, eu concordo. Quanto menos 10, melhor. Porque quando aparece um 10, você vai saber assim, nossa, é essa. É que a grande questão... O sambista ama 10, né? Quem não ama 10? Teoricamente, o problema não está no 10 recebido, né? O problema está no 9.9, mas não é o contrário. Então, nós fizemos esse exercício esse ano. A gente tem um levantamento de todas as escolas, de todos os jurados, de todas as notas aplicadas. Todas. Então, o cara que deu 10, a gente se preocupou mais com o 10 do que o 9.9. Para entender por que ele deu 10 e mostrar para os jurados. Nós fizemos esse exercício. Sim. Até porque em São Paulo, nós, o ano passado, criamos uma bonificação para o jurado que tivesse um entendimento correto, que não tivesse nenhum erro grosseiro, ele recebesse, além do seu cachê, ele recebesse uma bonificação. Quanto recebe um jurado? Aqui em São Paulo ele recebe por noite, né? Ele recebe R$ 2.500 por noite. E aí o bônus era mais o quê? Mais R$ 2.500. Olha. Se ele não tiver nenhum erro naquela noite. Mas, gente, essa história do erro esse erro é avaliado daí pelos representantes das escolas. A gente tem a filmagem técnica do desfile e tem os áudios. Então, por exemplo, no caso de bateria, São Paulo todo mundo recebeu 10. Todo mundo recebeu 10. Os jurados extremamente capacitados em sua formação acadêmica. Tá? Primeiro ano de julgamento de bateria de escola de samba. Todo mundo receber 10, a gente sabe que não existe isso. É impossível todas as baterias não terem nenhum erro durante 65 minutos. Fato. Vai acontecer de uma ou duas, 3. E aí os nossos interlocutores, que são os oradores que treinam os jurados, alguns deles são maestros, que são os mestres de bateria. Alguns são maestros, outros estudaram música e assim por diante. Eles pegam os áudios do desfile, que são áudios de uma qualidade excelente, focado só na bateria mesmo, não é o áudio da TV, nada disso. É um áudio técnico nosso. E eles começam a enxergar. Olha, aos 26 minutos e 32 segundos, aqui a bateria na retomada errou. E aí chama o jurado e fala assim, você deu 10 para essa bateria, mas tá ouvindo aqui? Você concorda comigo que tá errado, que escapou, que sobrou uma caixa? Porque é muito interessante quando a gente fala... Teve essa troca, entendeu, Paula? E aí com essa troca o jurado falou, eu acho que é isso. É a gente realmente dar lugar de fala para quem tem propriedade para falar. O jurado, a gente entende que é um estresse, a gente sabe que não é fácil. Primeiro ano, você imagina, todos eles eram o primeiro ano. Isso é uma loucura que vocês fizeram, né? A carga emocional. É que a gente, naquele momento... Vamos jogar a casa no chão. É que naquele momento... Começar a construir de novo. Naquele momento, os presidentes entenderam... Não foram todos os presidentes, a maioria deles entenderam que era um momento, assim... A gente precisa acreditar no que a gente está vendo. Então, vamos começar de novo? Vamos mudar legal a metodologia? Isso. Então, assim, houve essa questão. E nós ouvimos que teve jurado que falou, cara, eu não tirei nota porque eu me tremi na base. Mas se treme. Ele falou... E aí, o que a gente está fazendo esse ano, Paola?
para quem já foi jurado e para os novos, porque às vezes vai aparecer novos candidatos que vão ser melhores avaliados nas provas e vão acabar tomando lugar, porque é prova. Você vai passar por vestibulares, né? Então a gente vem fazendo isso. A gente está colocando agora um acompanhamento psicológico, porque o cara, ele pode ser um técnico maravilhoso, mas ele Mas não peraí, acompanhamento... Não, para, Tomate, você está inventando Gente, muito. calma aí, jurado, agora vai ter acompanhamento psicológico. Pra quê? Pra saber se esse cara consegue... como ele vai reagir sob pressão. Porque você imagina a pressão de um cara. Ele tá dentro de uma cabine com a torcida daquela escola. Sozinho, a 10 metros ou de sozinho, altura. ou com um monte de gente. E com aquele milhares de pessoas lá olhando pra ele. Dá 10 pra minha escola. E é assim que acontece, sabe? Não, e você ouve, dá 10 para minha escola e você tem que enfrentar. Então, assim, e qual é a pressão desse cara? Ele nunca sentou numa cadeira. Ele tá sentando pra dar uma escola, às vezes centenária, às vezes uma escola de samba que, né? Pô, essa escola aqui, ela já foi multicampeã do carnaval. Como que eu vou tirar o ponto dela? É o peso da bandeira. Então, esse cara, a gente precisa saber se ele está preparado. Porque ele pode ser tecnicamente maravilhoso, mas na hora ele tremeu na base, então ele não está preparado para a pressão. Então, a gente está fazendo esse acompanhamento, vai fazer também esse acompanhamento agora, a partir dos jurados selecionados. Então, a gente vai ter... São Paulo são 4 jurados que julgam e um suplente, né? São 5. Nós estamos selecionando 6 nesse ano. Então, nós temos 2 suplentes até as vésperas do carnaval para saber desses 6, quais os que estão mais preparados emocionalmente e quais os que estão mais preparados tecnicamente. Se a gente conseguir que sejam as duas questões, para a gente vai ser ótimo. Se a gente não conseguir, a gente vai buscar um equilíbrio dentro disso para que esse cara sente lá pela primeira vez e fala, pode mandar que eu vou resolver aqui. Agora, uma questão. Os jurados do grupo especial são os mesmos do grupo de acesso? São os mesmos. O critério de julgamento é o mesmo. São os mesmos? São os mesmos jurados. Matando na maratona. Como o São Paulo, você tem 3 grupos, mas um grupo, ele é uma semana antes. Uma semana antes. Né? O acesso 2, ele começa uma semana antes. O cara, ele tem 3 noites aqui em São Paulo. Como é no Rio hoje, ele tem 3 noites para julgar. A diferença é que aí você tem uma noite do acesso 2, né? Uma noite do acesso 1 e 2 noites do especial. Correto. O especial, ele ainda é comparativo? Na nota? Fecha o envelope na noite? Não, fecha na noite. Fecha na noite. Teoricamente, o jurado ele tem que olhar o que está passando, né? Porque em São Paulo fala-se que o carnaval não é comparativo. Mas, gente... Né? Mas, obviamente que o carnaval eu acho tão bonita essa teoria do livro. Ele não é comparativo, mas eu vejo 4 escolas e jogo ali depois. Mas o que foi feito já em São Paulo no passado é assim, passou aquela escola de samba, eu vi, ela atingiu, eu entendi, fecha a nota e guarda. Para você não ter a comparação, isso já foi feito, né? Mas será que isso dá certo também? Porque eu dei uma nota 10 porque eu acho, sabe, bem aquela escola que sacudiu, que estava linda tecnicamente, não estava perfeita, mas não tinha erros evidentes. Nota 10. Legal, beleza. Aí veio outra melhor. E você vai fazer o que? Você vai dar o 10.1? Você não vai. Por isso você compara. Por isso não tem jeito. Porque senão você, Tomate, teria que botar placar eletrônico e ser igual ao esporte. Saltos ornamentais, ginástica artística, patinação, é assim, a pessoa se apresenta e já ganha a nota ali. E aí você tem as referências técnicas para isso, mas a gente está falando de um movimento, uma procissão gigantesca com uma série de elementos. É uma outra realidade. Né? Que é vivo, né? É muito diferente. Bruno Tomate, eu vou engatar aqui na nossa evolução, senão a gente vai desacelerar o nosso ritmo aqui, a gente sabe que isso perde ponto. Fazendo só uma analogia, Tomate, eu queria colocar luz em 2 assuntos que a gente falou informalmente, Bruno. Eu sei que ele sempre gera uma celeuma. É a história de mudança dos dias dos desfiles do Carnaval de São Paulo, principalmente do Grupo Especial. A gente tem os desfiles do Grupo Especial na sexta e no sábado, e a gente tem o desfile de acesso no domingo. A gente conseguiria ver essas escolas, eventualmente, do Grupo Especial desfilando no domingo e na segunda, por exemplo, como a gente falou já aqui em edições anteriores? Isso seria viável, Tomás? Eu acho que é uma análise, né? Hoje a gente tem a questão da transmissão dos desfiles. Ficou nervoso. Não. Sexta-feira é um dia extremamente complicado na cidade de São Paulo. Exatamente por isso. Ter esse problema. Tem também. São Paulo, eu imagino que seja bem pior que o Rio, nesse sentido de logística, né? Pela questão do trânsito, o acesso ao sambódromo. Então, ele na sexta-feira não é fácil.
mas as escolas meio que se habituaram a ele, né? Então, você já sabe 6 meses antes... A própria Rosas de Ouro, que é a atual campeã do carnaval, gosta de desfilar na sexta-feira. E a minha escola também prefere desfilar na sexta-feira, né? Então, isso é de escola para escola. Tem escola que só prefere o sábado, então, mas não deixa de ser um problema. Não deixa de ser um problema. Eu acho que é uma questão comercial hoje. Se daqui a algum tempo existir uma proposta comercial que seja vantajosa para as escolas de samba, que mude-se o dia de desfile, as escolas de samba não terão rejeição nenhuma em relação a isso. Então vocês estão abertos para esse tipo de mudança de amanhã, se chegar um grupo de um investidor que aí possa repassar mais dinheiro para as escolas, falar, mas eu quero domingo e segunda, as escolas vão? Eu acho que fatalmente sim. Isso depende do que a gente está falando de investimento. Isso junto com a transmissão, ou de domingo, né? E segunda, ou sábado e domingo. Você entendeu? Sim. Então, tá dependendo do valor do cheque. Porque... Não é mais cheque, é Pix. O Pix. O carnaval ele vem crescendo muito, os investimentos são gigantescos. Que interessante, né? Isso. Então, eu acho que esse olhar comercial das escolas para entregar um grande espetáculo, ele, obviamente, que ele é muito aguçado. Porque a gente já vê um movimento que foi feito no desfile das campeãs. A gente já tem o desfile das campeãs no sábado e não mais na sexta-feira, como era anteriormente em São Paulo. Exato. E esse desfile hoje já conjuga junto, batendo essa agenda com a agenda do Rio de Janeiro. E com o sambódromo lotado, que era uma coisa que não existia antigamente. Então, por exemplo, desde 2023 para cá, os ingressos para todos os dias de desfile em São Paulo, eles se esgotam 1 mês e meio antes do carnaval. Isso, historicamente, nunca existiu em São Paulo. Então, essa crescente vem contribuindo para que novas mudanças, a Liga e as escolas sempre estejam abertas para ouvir e entender o que é melhor para o carnaval. Um outro ponto, Bruno, que a gente tem falado aqui, e o Tomate tem dividido um pouco a opinião disso, é assim, por que a gente chama escolas do grupo de acesso? Será que essa expressão acesso é o que melhor define essas agremiações do grupo 1 e do grupo 2? Porque são escolas tal qual do nível do grupo especial, são escolas de uma excelência, a gente sabe disso. Será que esse nome acesso não dá uma diminuída no repertório dessas escolas, na imagem dessas escolas? É viável a gente pensar num outro nome? A gente chegou a falar informalmente se valeria chamar Série Ouro de São Paulo, eventualmente até Especial 1, Especial 2. Como eu falei agora há pouco a vocês, assim, quem falou que precisa ser assim, né? A gente sabe, não, mas sempre foi assim. Tá bom, mas as coisas mudaram, né? As coisas estão diferentes hoje em dia. Eu sou um cara muito aberto a essa questão de inovação. A minha marca na Liga vai ser justamente essa questão das mudanças, das inovações, da ousadia e, sobretudo, o respeito. A gente fala muito, Bruno, também da questão das escolas advindas das torcidas organizadas aqui em São Paulo. Hoje, no grupo de acesso 1, a gente tem 3 escolas que vêm de organizações esportivas. Isso a gente também vê no grupo de acesso, do grupo especial, né? Isso é um problema? Ainda tem aquela questão de dividir o dia que a Gaviões desfila, a Mancha, se está no especial, não pode desfilar no mesmo dia? Como conjecturar isso e como ficar uma coisa balizada a partir do momento que não pode entrar num sorteio? Como que vocês norteiam isso? Na verdade, a gente nunca teve nenhum problema com torcidas. Nunca teve. Historicamente, nunca teve. Já teve problema com escolas de samba, mas não teve problemas. As torcidas, não tem. Até porque dentro do Estatuto da Liga, qualquer problema que você tiver de uma infração gravíssima, a sua escola é automaticamente rebaixada de grupo. Então, uma escola de samba que promover, seja ela de torcida ou não, qualquer coisa que realmente gere uma situação gravíssima dentro do carnaval, ou até uma tentativa de conduta inadequada, qualquer outra coisa, a escola está automaticamente rebaixada. Então, isso é muito claro. Uma escola de samba que promove qualquer problema tem advertência, tem multa. A gente já fez isso, né? Então, sim. A gente já chegou à situação. Mas desfilam em dias diferentes também, por garantia? Então, mas não necessariamente. Por exemplo, eu vou dizer para você que Dragões da Real já desfilou junto. Dragões, Gaviões e Camisa 12 no mesmo dia. Né? Já desfilamos juntos em alguns anos seguidos, Dragões, Mancha Verde e Independente. Essa questão, por exemplo, o Gaviões, eles têm um contingente muito grande. Então, para a gente, até como estratégia de negócio comercial, não seria interessante colocar 2 grandes torcidas no mesmo dia.
eu posso pegar esse público e dividir em dias diferentes, não é por problema. Então, como eu disse, e já desfilamos também Dragões, Gaviões e Mancha no mesmo dia, que foi em desfile de campeãs. As 3 escolas de torcida desfilaram juntas no mesmo dia. No caso das campeãs, elas se unem, né? Isso, então assim, nunca tivemos problemas. Um dia pode ter problema, pode, mas você pode ter problema com qualquer outra entidade, com qualquer outro segmento da sociedade, né? E as entidades ligadas à torcida em São Paulo, hoje a gente tem 6 dentro da liga, né? São as 3 que estão no grupo de acesso 1, mais a torcida jovem que está no acesso 2, a Dragões e o Gaviões que estão no especial. Elas sabem que elas têm as suas obrigações. E cada escola ligada à torcida tem uma filosofia diferente. Por exemplo, o Gaviões, ele tem uma única diretoria, uma única sede, um único CNPJ enquanto torcida e enquanto escola de samba. A Dragões é totalmente o oposto. A Dragões tem sedes diferentes, presidências de diretorias diferentes, entidades de CNPJ diferente. Então, cada uma tem o seu momento e cada uma tem a sua filosofia de trabalho. E está tudo bem, porque cada um sabe como tem que conduzir a sua entidade, entendeu? O mais importante é que todas essas escolas mais novas, sejam elas de torcida ou não, elas entendem e respeitem aquele trabalho que foi feito por todas as entidades mais antigas, as centenárias, para a gente poder hoje usufruir dessa festa, dessa cultura e apenas a gente poder dar a nossa contribuição e não atrapalhar de forma alguma. Tá vendo? A gente está caminhando, Bruno, eu sei que para o final do nosso papo. Queria ainda falar en passant da Dragões da Real, escola que você preside, mas tocar um pouquinho numa linha tênue, porque aquela nossa verve jornalística não deixa. A gente viu notícias esses dias envolvendo o vice-presidente da Liga, com uma série de acusações de cunho criminal, tal. O que isso interfere e o que isso complica a imagem da Liga perante a nossa sociedade, perante o público? Primeiro a gente tem que partir do princípio jurídico da coisa, né? Até que se prove o contrário, todo mundo é inocente, né? Então, existe hoje uma investigação, não existe nenhuma condenação, né? Quantos casos de pessoas que a gente já viu hoje que estavam presas até tempos atrás e hoje ocupam grandes cargos do nosso país, inclusive, né? Porque alguma coisa estava errada ali, ou o julgamento, ou o trâmite, ou o processo, enfim. Não nos cabe julgar, né? Essa questão de julgamento é da justiça, que vai ter o seu entendimento. Então, a Liga, o posicionamento da Liga é ser totalmente transparente nesse momento, aguardar a apuração dos fatos, que hoje o que tem é uma investigação, e ao final dessa investigação, aí sim, depois dessa investigação concluída, aí a gente vê qual é o caminho a ser tomado. Mas nesse momento seria até uma falta de respeito da nossa parte agir de uma forma diferente, né? Então, eu acho que é isso. É esperar um pouco, que às vezes no meio de uma tempestade do furacão, você acaba tomando alguma atitude que depois lá na frente, poxa, mas espera aí. A pessoa está entrando pela porta da frente agora, nós, né? Então, muito cuidado, porque esse pré-julgamento é uma coisa difícil. Eu acho que o problema que teve não foi um problema da Liga, não foi um problema da escola de samba, né? Então, foi um problema que está envolvendo a pessoa e eu tenho certeza que tudo vai ser esclarecido da melhor forma possível. E o Carnaval, nesse sentido, ele não tem nada a ver. É a mesma coisa quando a gente vê a nossa política com grandes problemas, as entidades, elas permanecem, né? Então, você tem todos os segmentos da sociedade, a polícia militar, a polícia civil, você em toda a medicina, em todos os lugares, você às vezes tem alguns problemas de intercorrência. A gente não pode falar, poxa, a entidade pagar por isso. Até porque, repito, não existe nenhuma condenação. Então, diante disso, a gente segue tranquilamente trabalhando, fazendo o nosso melhor aí para ter um carnaval maravilhoso. Isso. Posso só falar rapidinho de um pouquinho de Dragões da Real, Bruno? Acho que o nosso telespectador ou o nosso... Vamos, acompanha Dragões. A gente nas redes sociais ainda aguenta um pouquinho. Dragões da Real, Carnaval de 2026. Carnavalesco é o Jorge Freitas, a gente já teve a oportunidade de conversar com ele aqui, uma grife, né, do carnaval. Multicampeão, né? Até brinco com ele, só falta Dragões, pelo amor de Deus. Só falta Dragões, né? Porque ele gabaritou quase todas as escolas aqui de São Paulo. Lembra que a gente ele ganhou. A gente foi listando, né, Bruno, na nossa entrevista aqui com ele. E eu fiz um recorte, fui dar uma pesquisada na sua relação com a Dragões, todas as entrevistas que você falou, e eu achei uma coisa bastante interessante quando você fala de enredos, dos enredos autorais versus esses enredos patrocinados. Na Dragões chegam constantemente, não só na Dragões, como em outras escolas, uma série de propostas de enredos patrocinados, de valores bastante aviltantes, né? Às vezes milhões a gente está falando. E não é uma coisa que você defende, né, Tomate? Você está sempre na linha de buscar esse enredo autoral, vir
pelas opiniões dos seus carnavalescos, da sua direção de carnaval. Você é contra essa questão dos enredos patrocinados? Não, eu não sou contra. Pelo contrário, eu acho que se ele tiver... E às vezes até a gente fala de... Porque ele não precisa ter um patrocínio ligado ao seu enredo. Às vezes você vai falar de um enredo histórico, né? Ou de uma cultura, e você pega uma determinada empresa e ela apoia o seu enredo através de uma lei Rouanet. Então, eu acho que o apoio privado ele é importantíssimo. Carnaval evoluiu demais. Eu tenho uma frase que eu uso muito na Dragões, que o maior patrocinador de uma escola de samba é o seu povo feliz e apaixonado. Sim, a engrenagem. Essa é a principal engrenagem. Não tem jeito, engrenagem. esquece. Você pode ter o dinheiro que for, você pode ter tudo. Você pode ter tudo, esquece. Então, você tem que ter o povo do seu lado. E aí, para você ter o povo do seu lado, você tem que ter atitudes politicamente corretas. Tem que ter respeito. Quando eu digo politicamente corretas, por exemplo, na nossa visão, você pode ter uma pessoa que comprou o cargo para desfilar? Pode, eu não sou contra isso. Eu acho que cada um com as suas opiniões. A Dragões, por exemplo, hoje a gente tem a Alexa participando com a gente. Mas a Alexa é uma menina que veio do carnaval. Ela desfila desde os seus 8 anos de idade. Mas ela pagou? Não pagou nada. Mas quando vem a Alexa... E aí qual foi a correlação, Bruno? Quando veio a Alexa, ela passou por um momento muito difícil da vida dela. Sim, a gente acompanhou e foi um momento da vida dela que tem uma ligação muito grande com o nosso enredo anterior. Que a gente falava do ciclo da vida. O nosso carnavalesco tinha acabado de perder o seu netinho, que era uma criança especial, com 8 anos de idade. Então... E aí, quando veio o enredo, né? E esse namoro com a Alexa, essa conversa Alexa-Dragões, ele já vem há muitos anos. Muitos anos. Já era para a Alexa ter vindo para Dragões já lá atrás. E aí, ela estava nesse momento dela, né? Teve a questão do enredo passado, e aí nós vemos a história de mulheres guerreiras. Falou, tem tudo a ver, cara. Olha o que a menina passou, olha não sei o quê, olha o sorriso estampado no rosto dela, olha a volta por cima que ela tá dando e tá sendo uma baita de uma mulher guerreira. Fica aí o convite, ponto, né? Então, existia a vontade do lado dela, a sinergia do lado de cá, do enredo passado e desse atual enredo, e foi isso. Então, assim, a minha corte de bateria é formada por 2 meninas que cresceram na escola, a Karine e a Johanna. Elas cresceram nos Dragões, passaram por lá das crianças, ala jovem, passista, aí depois uma virou musa dos compositores, até que a gente colocou as duas como uma é a rainha e a outra é a nossa princesa. Simone Sampaio, aqui em São Paulo, considerada a rainha das rainhas, ela ficou 11 anos à frente da nossa bateria. 11 anos. Mas isso são filosofias de trabalho. Olha que a rainha das rainhas é Viviane Araújo, hein? No Rio. Em São Paulo, esse título... Aqui em São Paulo. Mas a Vivi, esse título foi criado pra ela, hein, Tomás? Mas assim... Até historicamente dizendo, a Simone ela foi eleita rainha das rainhas quando ela era rainha da Nenê de Vila Matilde há mais de 20 anos atrás. Sim. Então, eu nem lembro se a Viviane já estava no carnaval esse período ou não, mas já estava, 20 anos já. Mas ela recebeu esse título já há mais de 20 anos atrás. Então, por isso que a gente fala que é a rainha das rainhas de São Paulo, né? Até porque ela só tem espaço para todo mundo, gente. A gente divide. É só assim, Vivi, eu te amo. Tá vendo, né? Mas eu acho assim, são histórias diferentes, são realidades diferentes, né? E cada uma delas dando a sua contribuição. Sim. Eu acho que é isso. A pessoa que ela é apaixonada pelo carnaval, ela tem que ser exaltada sempre. Falando dos enredos, em 2023 nós tivemos um enredo patrocinado. Era um enredo que tinha uma sinergia absurda com a Dragões, porque era João Pessoa, né? A capital onde o sol nasce mais cedo, é uma cidade extremamente festeira, a Dragões é um lugar de gente feliz, João Pessoa é uma capital que vem sendo desenvolvida de uma forma absurda, uma capital multicultural, que é com a questão das quadrilhas juninas, os blocos, o bloco da Ursa, o bloco não sei o quê, então tinha uma sinergia muito grande. O prefeito, um cara da melhor qualidade, desfilou, o prefeito e todo o seu secretariado desfilaram com a gente debaixo de uma chuva terrível, nós desfilamos debaixo de um dilúvio, não choveu para ninguém, choveu só na hora da Dragões. Era para encerrar os desfiles com aquela chuva terrível. Mas foi um carnaval maravilhoso, um desfile, um samba enredo muito para cima. Então tinha uma sinergia, né? Mas da mesma forma que esse ano chegou proposta para a escola, 2 ou 3 propostas, que eu olhava o enredo e falava, não tem nada a ver, não é a Dragões, não é o que eu quero. E a gente entendeu que para Dragões era um momento de virada de chave, né? A gente gosta de ser provocado e desafiado. Esse ano, o nosso 6º lugar, ele não foi digerido até agora pela escola, a gente não conseguiu aceitar e entender, mas não tem problema.
A Dragões é aquele lutador que quanto mais ele toma soco, e mais ele levanta e mais ele vai para cima do adversário. Então mas ele é muito carismático, né? Mas é a verdade, assim, a gente, em 6 anos, nós fomos 3 vezes vice-campeão no Carnaval de São Paulo. Tá faltando um pouquinho, tá um pouquinho. Já foi, inclusive, pro critério de desempate, né? Já tivemos resultados ali resolvidos pelo desempate, gente. Em 2017, a gente fez um enredo cultural que a gente falou sobre a música Asa Branca. Cara, foi um divisor de águas da história da Dragões. A gente saiu de enredos bonitinhos, felizes, né? Aquela coisa do flu-flu. E a gente foi para uma Asa Branca, falar da saga do nordestino que larga tudo lá e vem para cá para tentar vencer, larga o seu amor, tá lá. E nós, até na apuração, nós não imaginávamos o tamanho que aquele desfile ia tomar. E quando isso aconteceu na pista, aí é que acontece o desfile de uma escola de samba. Aí foi um absurdo. Mágica. Foi assim, a escola foi aclamada. E aí na apuração a gente estava em primeiro lugar até a leitura da penúltima nota. E era justamente samba enredo. Já tinham lido 2 notas de samba enredo. 2, eram 4 a serem lidas. Leu o primeiro 10 e o segundo 10. A gente estava em primeiro, nem empatado estava. Aí veio a terceira nota, 9.9. E o samba eleito o melhor samba do ano. Aí quando deu 9.9, uma escola empatou com a gente, que foi a Tatuapé. A próxima não empatou com a gente ainda, ele só se aproximou. A próxima nota, 9.9. Tá bom. E aí ficamos empatados, mas o primeiro critério de desempate, em 8 critérios nós ganhávamos da Tatuapé. Todos os outros 8 quesitos nós ganhávamos, nós só perdíamos em samba enredo. Foi por critério de desempate. Que era o critério de desempate. Então, assim, a Dragões vem fazendo grandes carnavais, né? A pessoa até brinca, eu falei... Falta o título. Quando eu assumi a liga, eu falei assim, uma coisa, hein? Não vem encher meu saco, não, porque eu vou lutar para ser campeão do carnaval. Em 12 anos de grupo especial, nós voltamos 9 vezes nas campeãs. Isso é uma coisa... Legal. Uma escola que surgiu nos anos 2000. A gente está falando de 25. 2001 foi o primeiro desfile. É a escola mais nova do Carnaval de São Paulo. Do Grupo Especial, a escola mais nova do Grupo Especial de São Paulo. Então, fico muito confortável nessa posição. Poxa, mas ser presidente da Liga... Já teve presidente da Liga que a escola dele, infelizmente, foi rebaixada no Carnaval de São Paulo. Então, eu espero que a Dragões continue fazendo seus grandes desfiles. E esse ano, aliado a esse enredo maravilhoso, que vem nos trazendo muitas coisas boas, inclusive um samba aclamado como talvez o melhor samba do ano, né, no Carnaval de São Paulo. Uma plástica maravilhosa do Jorge, alegorias fora do... Sabe assim, fora de tudo que nós já fizemos. Eu ouvi a gravação do Evandro Malandro, o samba é lindo. Muito bonito. Sabe, aí esse ano dê tudo certo. Vai dar. É isso, né, Paola? Eu acho que com isso... Fechamos com chave de ouro desejando um grande carnaval para Dragões da Real e, acima de tudo, um grande trabalho à frente da Liga das Escolas de Samba. Hein? Conte com a gente, conte conosco, né, Bruno? Aqui nesse espaço, para o que precisar. Em curto espaço de tempo, a gente vai começar a receber aqui, né, Bruno, os carnavalescos do grupo de acesso, quiçá do grupo especial 1 ou da série Ouro de São Paulo. A gente não sabe ainda essa nomenclatura que a gente vai acabar utilizando para dar todo esse holofote que eles merecem. Vamos conversar, entender todos os enredos para ver isso tudo brilhar na tela da Band e que ganhe o carnaval, que ganhe o país, que ganhe a nossa cultura. Tomate, muito obrigada, viu? Que ganhe a nossa parceria, que o carnaval possa evoluir muito e a Band, junto com a Liga, junto com as 8 escolas que terão o prazer de ser transmitido por vocês, a gente possa comemorar muito ao final dessa jornada. Com certeza. Muito obrigada a vocês todos que nos acompanharam. A gente agradece a audiência e a gente volta sempre às terças-feiras com novas entrevistas aqui no Carnaval Sem Julgamento. Bruno, muito obrigada. Obrigado, Paola. Obrigado, Até a pessoal. próxima. Tchau, tchau.